Ora, como ponto de revisão, o objetivo que eu estou a ter neste estudo bíblico é para nós discernirmos melhor os dias em que vivemos, para entendermos melhor os dias em que vivemos e para termos um entendimento bem equilibrado das profecias bíblicas. Quer dizer, não queremos ter assim um exagero para um lado ou exagero para o outro. Queremos ter um entendimento bem balançado, bem equilibrado. E por outro lado, o ponto importante é para que haja uma conduta madura, santa e segundo Deus na nossa vida. Isso é o que lemos em 2 Pedro, capítulo 3, porque o dia do Senhor virá repentinamente, muito de repente, e isto tudo vai explodir até que, finalmente, ao fim deste período, os céus e a terra vão ser queimados. Isso vai ser durante o período do lago de fogo, e tudo se vai queimar. Está claro, depois haverá um novo céu e a nova terra. E por isso diz Pedro aqui que, havendo depois de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Isto é, a lição de que isto vai acontecer. Sabemos que vai haver um juízo e por isso temos que nos comportar de maneira que seja agradável para Deus e que seja, na verdade, de uma boa, correta condução. Depois, falamos acerca das regras de interpretação, porque é preciso ter cuidado quando entendemos as Escrituras, porque sabemos que nenhuma palavra ou nenhum versículo é sujeito à sua própria interpretação. Um versículo é preciso ler com todos os outros livros, com todo o outro ensino da Bíblia, para encaixar tudo corretamente. E por isso as doutrinas, principalmente os verdadeiros ensinos, digamos assim, devem ser analisados com todas as secções que são relevantes acerca desse assunto em estudo. Por isso temos que pôr tudo em conjunto e para não haver contradição. Por isso é que lemos também em Pedro que, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura, isto é, da Bíblia, é de particular interpretação. Eu não posso ter a minha própria interpretação ou não. Depois eu modifiquei este slide, há um ou outro slide, talvez eu tenha ajustado um bocadinho da semana passada, porque estamos a ver aqui que sempre que possível, e eu então sublinhei que não estava sublinhado esta parte, sempre que possível é preferível o entendimento simples e direto do texto. E então vimos, e vamos ver um bocadinho mais, estes graus de autoridade. Também deve-se dar prioridade ao entendimento fornecido por Cristo, pela Igreja Apostólica, isto é, a Igreja primitiva dos apóstolos, que aprenderam de Cristo, e o que eles escreveram a essas pessoas dentro do contexto do dia. Porque temos que entender o que estava a acontecer nessa sociedade e por isso qual foi o contexto do que ele estava a dizer e a escrever. E então assim falámos acerca das regras de exegese, que é extrair, ou tirar, ou explicar. Vem da palavra exas, como do êxodos, que é tair, é sair do Egito, êxodos. Exegese, que é extrair o significado do texto como o seu escritor original pretendia e a sua audiência, quem ele estava a escrever, entendiam. Quer dizer, é tirar o verdadeiro significado dessa secção da Escritura. E depois também falámos acerca de exegese, que é
inserir o nosso próprio significado privativo ou particular a uma palavra ou um versículo. Eu também mencionei que isto não é praticado no desenvolvimento das crenças fundamentais da Igreja de Deus Unida. As crenças fundamentais da Igreja de Deus são baseadas em palavras diretas ou implicações diretas da Bíblia, da Escritura. E por isso, então, tivemos a mencionar acerca destes graus de autoridade, que é preferível ter o entendimento simples e direto do texto. Depois eu mostrei que há uma, digamos assim, numa representação gráfica, há esta representação que diz que as escrituras ou os versículos que são diretamente explicados na Bíblia, esses têm a maior 100% de autoridade. Por exemplo, um versículo que diz: o sétimo dia da semana é o sábado, ou esta é a primeira ressurreição. São afirmações diretas da Bíblia e por isso têm 100% de autoridade. Há algumas outras que também são diretas, mas que são implicações diretas. Por exemplo, a Bíblia não fala de uma segunda ressurreição. A palavra segunda ressurreição não está na Bíblia, mas fala da primeira ressurreição em Apocalipse 20, e depois diz, e 1000 anos depois é que os outros ressuscitaram. E por isso, se há uma primeira ressurreição, há uma outra 1000 anos antes, 1000 anos depois, e que nós na Igreja de Deus chamamos a segunda ressurreição. Mas isso é, digamos assim, uma implicação direta da Bíblia, porque diz que vai haver outra ressurreição depois dessa primeira, e essa será 1000 anos depois. Essas duas bases são pontos diretos, direitos, claros. Depois há outros que é prováveis. E os prováveis é que, olha, pode ser assim ou pode ser assado. Ora, este que é provável pode cair, pode ser provável dentro destas diretas, ou pode ser provável, mas cai fora destas diretas, e isto é perigoso. Por isso, quando é provável, temos que verificar que as outras coisas também estão corretas, porque senão temos de deitar fora, porque o grau de autoridade é menor destas prováveis. Depois já há as conclusões indutivas da Bíblia, isto é, o raciocínio humano. Sim, nós podemos raciocinar, ou pensar, ou concluir uma coisa da Bíblia deixa eu admitir aqui umas pessoas, se admitir. O que eu estava a dizer, então, há umas partes do raciocínio humano que é preciso ter cuidado. Porque Deus nos deu uma mente para pensarmos. Não há nada errado em pensarmos. Por exemplo, usamos... Irmão, desculpe eu interromper. É que eu me esborrachei aqui no chão, no sentido prático. Faltou luz. Bem, como estava a dizer, há umas... o raciocínio humano, Deus nos deu um raciocínio humano, uma maneira de pensar. Que não há nada errado com essa maneira de pensar. Porque Deus nos deu uma maneira de pensar e chegarmos a conclusões. Mas o problema é quando chegamos a conclusões que estão fora dos ensinos da Bíblia. E sim, nós podemos raciocinar, mas precisamos de raciocinar dentro das diretivas da Bíblia. Quando raciocinamos fora das diretivas da Bíblia, isto é, o raciocínio humano fora
do que Deus nos diz, isso é que é o perigo. Isso é que temos que evitar. E por isso, eu então... estes 4 secções, estes pilares, são todos da Bíblia. E estamos a ver que o grau de autoridade diminui conforme subimos nesta pirâmide. Depois há a revelação geral. Por exemplo, pessoas dizem, concluem, por exemplo, pela ver a criação. Sim, ver a criação. Olhando para a criação, vemos que Deus existe. Conhecemos que Deus existe pelas coisas que foram criadas. Mas há certas conclusões que são inferidas disso que podem estar erradas. Por isso, esse grau de autoridade diminui. E está claro, especulação não tem nenhuma autoridade. Pode, às vezes, estar correta, mas muitas vezes pode também estar incorreta. E então eu tive a explicar que estas duas, basicamente as duas camadas de baixo, são mais o que nós chamamos o exegese, enquanto que estas duas de cima muitas vezes tendem a inserir o nosso significado, porque é por isso que temos que ter cuidado para não estarmos a inserir o nosso significado aí. Então isso é o exegese e temos que ter cuidado. Sim, se for dentro das coisas da Bíblia e tiver a cair dentro disto, não há problema. Mas se for por fora, então há um problema. Por isso eu fiz aqui um gráficozinho aqui a explicar que o raciocínio humano, à parte de Deus, é o perigo. Temos que ter cuidado com o raciocínio humano à parte de Deus. Sim, se o raciocínio humano está dentro das regras de Deus, por exemplo, nós temos, por exemplo, analogias. Por exemplo, explicar que Deus é uma família, explicar que como somos gerados, e há várias explicações que tentamos fazer para entendermos melhor, que embora sejam coisas físicas, mas são analogias, desde que sejam dentro do ensino bíblico, está bem. Mas quando é à parte do ensino bíblico, então isso é perigoso. Por exemplo, temos aqui uma ideia, e temos que ver se essa ideia cai dentro do que a Bíblia diz ou não. Se essa ideia é fora do que a Bíblia diz, então essa ideia vai cair completamente fora e, por isso, não é um raciocínio correto. Mas, por outro lado, podemos ter uma ideia que cai bem dentro dos ensinos bíblicos. E, por isso, isso então seria uma coisa correta. Por isso, precisamos ter cuidado com estes graus de autoridade. Precisamos ter muito cuidado. Ora, um dos pontos que nós sabemos na Igreja de Deus, mas vou realçar aqui, é que entender as coisas de Deus é um milagre. É Deus que nos dá o entendimento das coisas espirituais através do Espírito de Deus. Tal como nós, seres humanos, entendemos as coisas do homem porque temos o espírito do homem, por isso não podemos ir ensinar álgebra e jogar xadrez a um animal, a um tigre, a um leão, a um elefante, porque não vão conseguir fazer isso, porque não têm o espírito do homem. Nós, como seres humanos, podemos aprender coisas humanas porque temos o espírito do homem. Ora, a analogia que Paulo está aqui a escrever aos Coríntios é que nós não conseguimos entender as coisas de Deus, tal como um leão ou uma girafa, ou seja o que for, não consegue entender as coisas do homem. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus se não temos o Espírito de Deus, tal como os animais não conseguem entender as coisas do homem se não têm o Espírito do homem. E por isso, aí está um ponto muito importante. Quando nós começamos a entender, começamos a vir para a verdade, começamos a entender a verdade, então nós começamos a ver as coisas porque o Espírito de Deus está a trabalhar connosco. O Espírito de Deus está à nossa volta, está a nos ajudar. Por exemplo, ainda não fomos batizados, mas o Espírito de Deus já está connosco, a trabalhar connosco.
Não está ainda dentro de nós, mas está conosco e nos está a abrir a mente para podermos entender as coisas de Deus. E por isso é que Jesus Cristo também deu nas parábolas, eu menciono esta parábola no sermão que gravei para amanhã também, menciono esta parábola, mas Jesus Cristo falou em parábolas para as pessoas não verem, para as pessoas não ouvirem, embora estavam a ver e a ouvir, não estavam a entender. Porquê? Porque não tinham o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus é que conseguia entender. E por isso, uma pessoa pode pensar, mas então Deus está a ser justo? Está claro que Deus está a ser justo. Porque Deus permite nós não entendermos certas coisas, porque quando pecamos assim em ignorância. E por isso, quando Ele nos der o entendimento, Ele pode nos perdoar porque fizemos em ignorância. Ora, vamos ser julgados por todas as nossas obras. Sim. Todas as obras, boas e más, mesmo que não entendamos tudo na Bíblia, vamos ser julgados por obras boas e más. Isso não é carta branca para poder fazer o que quiserem apetecer. Não. Temos que ter juízo. Por isso é que, por exemplo, no livro de Eclesiastes diz, cuidado, jovem, tem cuidado nas coisas, porque vais ser julgado com tudo. Embora talvez não entendas todas as coisas. Mas aqui estamos a ver que, para entender os princípios espirituais de Deus, precisamos de receber este milagre. Milagre que vem através do Espírito de Deus estar a trabalhar conosco. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus Cristo, a não ser que o Pai o chame. O Pai nos chama, dando-nos o entendimento através do seu Espírito, para nós podermos começar a entender e a ver. Ora, por isso, vemos que profecias como Daniel, e vamos falar de Daniel várias vezes durante este estudo do Apocalipse, mas Daniel, no último capítulo de Daniel, está a dizer que muitas pessoas vão ser purificadas e embranquecidas, quer dizer, feitas justas, feitas verdadeiros cristãos, e vão ser provados, sim, vamos ter testes de fidelidade até ao fim, mas aqueles que são ímpios não vão entender. Ora, os ímpios são aqueles que desobedecem às leis de Deus. Mas diz, os sábios entenderão. Ora, então, quem são os sábios? E lembre-se, isto faz lembrar da parábola das 10 virgens, porque 5 eram sábias e as outras não eram nércias. Mas aqui está, somos sábios. O que é ser sábio? Bem, então lemos isso em Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para sermos sábios. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. E o seu louvor parece para sempre. Por isso, Daniel está aqui a dizer, aqueles poucos que obedecem às leis de Deus, aos princípios de Deus, vão entender coisas que outros não vão entender. Mas, conforme vamos estudar aqui este livro do Apocalipse, podemos nos lembrar que Deus promete salvar a humanidade. Embora a humanidade esteja a causar a si própria 1001 problemas. Sim, nós causamos muitos problemas, muitas dificuldades. E por isso apesar de nós, Deus nos vai salvar. Vai salvar a humanidade. E por isso o entendimento que o mundo tem, olha, vai ser o fim do mundo, não vai ser o fim desta idade do reino de Satanás. Mas vai ser o começo
de uma idade nova de paz e alegria. Mas, infelizmente, vamos ter que passar por estes dias de dor antes da vinda de Cristo. Ora, vejam em Apocalipse 11, versículo 18, que é quando fala acerca da última trombeta, que isto é quando Jesus Cristo vem, diz aí, e as nações se iraram e veio a ira de Deus. Sim, a ira, o cúmulo, o máximo da ira de Deus são os 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas. Sim, a ira de Deus inclui todas as trombetas, mas a 7ª trombeta abre os 7 flagelos. E aí veio, digamos assim, o máximo, o ponto final da ira de Deus. E aqui diz 3 coisas que vão acontecer que são muito importantes, que é o tempo dos mortos para que sejam julgados. Quando Jesus Cristo vier, alguns mortos vão ressuscitar na primeira ressurreição. Quer dizer, foram julgados para estarem na primeira ressurreição. Os outros mortos foram julgados para ressuscitarem depois. E por isso é o julgamento dos mortos. Porque uns vão ressuscitar na primeira ressurreição, vai ser uma melhor ressurreição, e outros vão ressuscitar depois. E também diz no versículo 18, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Ora, tomem nota que a 7ª trombeta, como vamos ver, é a vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Por isso, estes mortos que estão na primeira ressurreição vão receber a vida eterna. Isso é de graça. É de graça. Mas até esses que vão receber a vida eterna na primeira ressurreição, alguns, nessa primeira ressurreição, vão ter maiores, digamos assim, recompensas que outros. Alguns vão governar, por exemplo, sobre 10 cidades, outros por 5 e outros só por 1 ou 2. E por isso vão ter galardões diferentes. Vão ter recompensas diferentes. Por isso diz assim, é o tempo de dares o galardão. Não só de dar a vida eterna, porque a vida eterna é o tempo dos mortos que vão ser julgados e esses vão estar na primeira ressurreição, mas também é o tempo de dar o galardão. E em terceiro lugar, é o tempo de destruires os que destroem a terra. Aqueles que vão destruir a terra, querem destruir a terra, vão ser destruídos. Jesus Cristo vai reinar com uma vara para os rebeldes. Mas para os mansos, essa vara não vai ser uma vara de correção, vai ser uma vara de proteção dos lobos e dos maus. E por isso, ele vai governar os mansos com carinho, com amor, com bondade. Mas, antes disso, esses que vão estar irados, porque diz as nações vão estar iradas para lutar contra Cristo, então ele vai deitar sobre eles, digamos assim, os 7 flagelos e depois vai os destruir completamente. Como lemos, por exemplo, em Zacarias e outras escrituras. Mas, como estava a dizer, Deus, depois disso, vai salvar a humanidade. E por isso, quando estudamos o livro do Apocalipse, que basicamente está a descrever muito destas coisas tristes que vão acontecer,
é bom manter sempre em mente que vai haver paz depois destes dias terríveis. Vai haver dias de grande felicidade. E por isso o povo que andava nas trevas, sim, o povo hoje em dia anda como... não sabe para onde virar, não sabe, está tudo numa confusão. O que é que se passa? Então vai haver uma grande luz. E aqueles que estavam à porta da morte, esta luz vem para salvar a humanidade. Esta é a boa nova do que vai acontecer à vinda de Cristo. E continuando então a ler, lemos aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isto são títulos que Jesus Cristo vai ter. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de David. Sim, porque David vai estar ressuscitado, vai reinar debaixo de Cristo e no seu reino, no reino de Jesus Cristo, no reino de Deus. Para o firmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor, isto é o entusiasmo do Senhor, vai fazer isto de certeza. Deus nos vai salvar. Deus vai salvar a humanidade, apesar de nós mesmos. Esta é a boa nova atrás disto tudo. Esta é a boa nova que nós temos que pregar neste mundo de tristezas. Temos que estar a dar encorajamento às pessoas que isto tudo passará e que vai haver dias lindos no futuro. E por isso temos que entender isso. Vai haver dias lindos no futuro. Continuando então, em Miqueias, capítulo 4, vemos assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, onde leiam monte, leiam reino, o reino de Deus. Será estabelecido no cume dos montes. Quer dizer, o reino de Deus vai ser acima dos outros todos os governos de todas as outras nações. E se levará sobre os outeiros, isto é, sobre as nações mais pequenas. E a ele, isto é o reino de Deus, ao monte da casa onde Jesus Cristo vai reinar, afluirão os povos e irão muitas nações. Por isso, porquê? Porque Deus promete salvar a humanidade. E essas nações dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. Isto é o reino de Deus, onde o reino de Deus está estabelecido, o governo do reino de Deus está estabelecido. Vamos visitar estes governantes do reino de Deus, a casa de Deus de Jacó, do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para aprendermos o caminho, para andarmos nas suas veredas, nas suas leis, nas suas instruções. Porque de Sião sairá a lei. A lei vai sair de Sião. Sião também, em analogia, representa a Igreja de Deus. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a casa do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas. Vai trazer uma correção correta aí. E converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Deus disse, isto vai ser, e vai ser. Por isso Deus promete salvar a humanidade. Outra escritura acerca deste ponto diz assim, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes. Queridos irmãos, quantas pessoas existem hoje em dia com ansiedade, com medo, turbados de coração? E precisamos dizer, sejam fortes, não temam.
Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Temos que ver isto em significado duplo. Porque sim, fisicamente vão ser sarados, mas espiritualmente estão cegos espiritualmente porque não entendem a verdade de Deus no mundo da manhã, no milénio. A mente vai ser aberta e não vão ser cegos e vão entender a palavra de Deus, porque nessa altura Deus vai chamar o mundo todo. Os ouvidos dos surdos se abrirão, vão ouvir a palavra e vão entender a palavra de Deus. Os coxos saltarão como servos. Quantas pessoas estão a cochear com um bocadinho de doutrina verdadeira e um bocadão de doutrina falsa? E andam aí a cochear, não estão a entender, estão a cochear. Por isso estamos a ler isto fisicamente, mas espiritualmente também tem um significado. A língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto. Águas, o conhecimento, o Espírito Santo de Deus, que é esta água viva, que nos vai matar a sede espiritual. E por isso, a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os sacais haverá erva com canas e juncos. E os resgatados do Senhor serão aqueles que vivem neste mundo, seres humanos, físicos, que se vão arrepender durante a grande tribulação, mas ainda têm que aprender e têm que vencer as fraquezas da carne. Esses vão ser resgatados fisicamente e vão ser o que nós chamamos o segundo êxodo a entrarem no reino milenial. E virão a Sião com júbilo. Virão a Sião, que simbolicamente, lendo fisicamente, mas também simbolicamente, como disse há pouco, não é só essa região, mas é a entender, vão para a Igreja de Deus, com júbilo e alegria. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Por isso, Deus vem salvar a humanidade. Por isso, quando lemos o livro do Apocalipse, sim, há muitas coisas tristes que estamos a ver, mas há boas notícias, há boa nova. É que Jesus Cristo vai reinar e vai trazer paz à terra. Sim, isto vai ser terrível, mas felizmente vai ser um período curto. Sim, para nós, 2 ou 3 ou 4 anos é muito tempo. Mas é um período curto quando estamos a pensar que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima foi há 75 anos atrás. O tempo passa. E isto depois as pessoas vão passar e vão estar alegres. A humanidade vai ser salva. Ora então, entrando um bocadinho mais diretamente no livro do Apocalipse, precisamos de, em primeiro lugar, ver um contexto histórico. Nesse período do livro do Apocalipse, era o período em que o Império Romano governava sobre essas nações da Ásia e da Europa, da Ásia Ocidental. O Império Romano era dominante. Imaginem, desde Londres até Jerusalém, podiam andar sem passar uma fronteira. Era dominante. Abriam estradas e possibilidades de ir de um lado para o outro. Por isso, é debaixo dessa condição social é que veio Jesus Cristo e veio a Igreja primitiva para poderem viajar, ir de um lado para o outro, para terem estas estradas, para poderem passar a informação, o Evangelho. É como hoje nós temos estradas diferentes. As estradas diferentes que temos é a internet. Nós podemos estar aqui a falar com irmãos em Portugal, irmãos no Brasil, irmãos em Angola, irmãos em Bolívia. Por quê? Por causa desta estrada eletrónica que temos hoje em dia. Mas o contexto histórico
nesse período do livro do Apocalipse, era um período em que o Império Romano era dominante. Mas, durante este primeiro século, houve muitas mudanças e muitas coisas que aconteceram, que são acontecimentos muito significantes e importantes para entendermos, particularmente em relação à Igreja. Então vejamos alguns desses acontecimentos importantes durante o primeiro século. Sim, em primeiro lugar, Cristo foi crucificado no ano 31 da Era Corrente, ou depois de Cristo DC, mas chamamos Era Corrente, porque, pronto, seja lá, pessoas, uns dizem um método, outros dizem outro, pronto. No ano 64, depois de Cristo, da Era Corrente, houve um fogo em Roma, que praticamente queimou a cidade. Os judeus e os cristãos foram acusados desse fogo. Disseram que foi causado pelos judeus e pelos cristãos. Ora, entendem que nesse período, os cristãos era basicamente conhecido como uma subdivisão do judaísmo, dos judeus. Ou pelo menos, pelos romanos, não viam grande diferença. Dizem, olha, isto é simplesmente um grupo de judeus. E por isso, os judeus e os cristãos foram acusados desse fogo de Roma. Nesse período também é bom entender que a Igreja era basicamente judaica, exceto onde Paulo tinha ido, estava a abrir estas novas igrejas que lemos nas epístolas de Paulo. Isto eram tudo novas igrejas recentemente formadas, mas, digamos assim, o núcleo da igreja ainda era em Jerusalém. E muitas pessoas que eram judaicas, do judaísmo, vieram para a igreja. E eles trouxeram com eles ideias judaicas. E isso vê-se muito dos problemas que a igreja primitiva teve, por exemplo, em Atos 15, que estavam a dizer que era preciso seguir as instruções da lei. Qual lei? A lei cerimonial. Está claro, não era a lei de Deus, era a lei das cerimónias judaicas, que sim, tinham sido instruídas, como por exemplo uma delas era a circuncisão, tinham sido instruídas. Para os judeus. Para os judeus. Mas Paulo estava agora a ensinar aos gentios. E estava a dizer, para os gentios, essas leis nacionais judaicas que Deus tinha dado a essa nação, ou israelitas, digamos assim, não eram aplicáveis aos gentios. Ora, isso causou grande problema, grande disputa, grandes argumentos, porque esses que diziam que tinham que fazer, porque isto era mandado, sim, era mandado circuncidar no 8º dia no Antigo Testamento. Então Paulo está a dizer, olha, agora vocês não precisam de circuncidar, estava a falar diretamente contra o que o Antigo Testamento dizia. Mas o ponto da circuncisão física é para uma identificação nacional. Por exemplo, os brasileiros têm a bandeira brasileira e os angolanos têm a bandeira angolana. Era uma identificação nacional. Mas agora Deus estava a abrir isto a todos os povos. E esse simbolismo agora apontava para um simbolismo espiritual, que era uma circuncisão espiritual, que era parar de pecar, mudar. E também os sacrifícios que apontavam para o verdadeiro cordeiro que os judeus faziam como uma lição, como uma educação, como uma memória, um memorial. Esses sacrifícios não são necessários para os gentios. Porque o verdadeiro sacrifício é Cristo. Porque esses sacrifícios que eles ofereciam dia e noite, semanalmente, mensalmente e anualmente, nunca os justificava. Isso é o que lemos em Hebreus, no livro de Hebreus. Diz, esses sacrifícios nunca os justificavam. Porquê? Porque tinham que continuar a oferecer dia, de manhã e à tarde,
diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, durante os festivais. E por isso não os justificava. Mas quando Cristo veio, um único sacrifício justificou para sempre. E por isso nós, como gentios, não precisamos destes sacrifícios. Por isso, a Igreja, nesse período, à volta desses anos, entre os anos 31 e 60 e tal, era basicamente judaica, com muitos problemas com o judaísmo, como vocês leem o livro de Gálatas. Paulo está aí a falar acerca dos problemas que o judaísmo estava a trazer. Vocês leem em Gálatas que diz: o judaísmo não é a religião de Deus. Por quê? Porque durante os dias de Moisés tinham certas instruções e eles se desviaram dessas instruções e foram para a dispersão. Quando voltaram da dispersão, através de Ezra e Neemias, disseram: olha, temos que voltar às coisas de Moisés. Mas como eram carnais, puseram modificações e amplificações e regras adicionais, que veio a ser o que chama o judaísmo, e esses eram pesos que era diferente da pureza da lei que devia ter sido praticada. Quer dizer, se desviaram dos ensinos de Moisés e começaram a ter uns ensinos diferentes. Por isso é que Jesus Cristo muitas vezes não obedeceu a eles e disse: não, não é assim, mas é assim. É a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo dos apóstolos da igreja primitiva era assim. As pessoas, conforme o tempo, através da influência de Satanás e da igreja católica e disso tudo, começaram a fabricar um cristianismo diferente, que não é o cristianismo original. Tal como o judaísmo não é o Moisés original. Por isso o judaísmo, que era estes problemas com o judaísmo que a igreja estava a ter, era este desvio do verdadeiro ensinos que tinha sido dado a Moisés. Ora, como a situação estava a revoltar e os judeus queriam a independência dos romanos e estavam a ser acusados pelos romanos, houve uma revolta. E vocês falaram, talvez tenham ouvido a palavra massada, houve uma revolta. Revoltaram-se contra Roma. E depois Roma teve um contra-ataque e veio com muita força para os destruir. E então no ano de 70, desta era corrente, depois de Cristo, os romanos derrotaram os judeus e o templo foi destruído. Ora, pensem bem. Vocês sabem como se conta, por exemplo, o 8º dia para a circuncisão, incluindo o dia do nascimento. Praticamente é 7 dias depois, mas é o 8º dia, porque o dia do nascimento é 1, depois o 2º dia é o 8º dia. Por exemplo, como é que vocês contam Pentecostes? É o 50º dia, inclusivo. E 40 representa o período de testes. Ora, o ano 31 foi o ano 1. Ao início do ano, Cristo morreu. Ao 40º ano depois disso, 40, completamente provado, e a nação foi provada, o templo foi destruído. No 40º ano após a morte de Cristo. E vemos então aí pontos interessantes. Quando isso aconteceu e Jerusalém foi destruída, a sede da igreja foi movida para a Antioquia, na Turquia, onde é hoje a Turquia, na Antioquia, parte sul da Antioquia. E daí veio a ser o ponto central da igreja depois do ano de 70. Daí veio muita perseguição à igreja. Muita perseguição à igreja. E daí, por uns outros, do ano 70 até mais ou menos o ano 120, é o que as pessoas chamam os anos das trevas. Os anos das trevas, porque nesses 40 ou 50 anos
É como se houvesse uma cortina do palco que fechou e não se viu nada na história da Igreja. E depois, a partir do ano 120, esta cortina do palco começa a abrir e começamos a ver a Igreja cristã, mas já é uma igreja adulterada. Já é uma igreja adulterada. Sim, vê-se alguns que ainda estão a obedecer, mas os outros estão a ficar uma maioria, porque esta igreja adulterada já começou a aparecer a partir dos anos 120 adiante. E quando chega o ano 325, que é o ano do Concílio de Niceia, aí foi estabelecido que daqui em diante a Igreja Católica tem que guardar o domingo em vez do sábado e tem que guardar o domingo de Páscoa em vez do dia 14 do primeiro mês. Foi no Concílio de Niceia do ano 325. Daí adiante houve uma perdição enorme a partir do ano 325 da Igreja. E essa Igreja foi perseguida e esteve às escondidas por 1260 anos, até o ano de 1585, se tenho os números corretos aqui em cima da minha cabeça. Até o 1585, que é os 1260 anos. Depois daí, houve esta liberdade, começaram a traduzir as Bíblias, houve esta liberdade, houve este protestantismo, esta revolta contra a Igreja Católica, e demorou vários anos, talvez uma centena de anos, e depois vieram os peregrinos para a América e começaram a serem os sabatarianos. Entretanto, os membros da Igreja de Deus estavam escondidos no centro da Europa, nas montanhas. E isso é uma outra história diferente. Mas estou simplesmente a dar isto a vocês para terem uma ideia assim da história da Igreja ao mesmo tempo, mas ter a ideia aqui do contexto do livro do Apocalipse, do contexto histórico do livro do Apocalipse, porque o ano em que o livro do Apocalipse foi escrito foi nos anos de 90, ou pouco dos anos de 90. Ora, o que estava a acontecer quando a Igreja começou a ser perseguida depois da destruição do templo no ano 70, muitos pagãos começaram a entrar na Igreja. Eu quero ser cristão. E muitos começaram a ser cristãos, mas trouxeram com eles as ideias pagãs deles. É como muitas pessoas hoje mesmo vêm para a Igreja de Deus, mas ainda trazem as suas ideiazinhas da Igreja onde estavam. E trazem essas ideias. E essas ideias são arrastadas para dentro da Igreja, e quando mais dessas pessoas vêm, isso torna-se uma maioria e vira a Igreja para o lado errado. Isso é o que aconteceu nos anos de 100, 200, 300, causou a Igreja para seguir este sincretismo, este paganismo. E este paganismo foi inserido na Igreja cristã, isto é, dias pagãos foram celebrados, mas simplesmente mudaram o nome desses dias pagãos e deram nomes de Cristo. Mas os dias ainda são pagãos. Foi o que aconteceu. Por isso, esse sincretismo aumentou. Ora, no ano 96, foi o período em que o João, o apóstolo, estava na prisão na ilha de Patmos, quando ele teve esta visão. E quando ele teve esta visão, que foi provavelmente durante vários dias, porque lê-se no livro do Apocalipse, escreve, e depois mais adiante diz escreve, e depois mais adiante diz escreve. E por isso, provavelmente, teve estas visões em várias sequências, de vários dias, de um período, e depois ia escrevendo. Há uma secção que diz, olha, não escrevas isto. Mas do resto tudo diz, olha, escreve. E isso foi no ano de 90, quer dizer, foi mais ou menos nesse período quando o livro do Apocalipse foi escrito, cerca do meio dos anos 90. Já o apóstolo João
já era uma pessoa idosa, nos seus 90 e tal anos de idade, quando escreveu, e ele, como sabem, foi o último apóstolo, o que viveu por mais tempo. Então, ele foi dado o livro do Apocalipse, e ele foi a última pessoa que pôs os livros da Bíblia todos juntos, que completou esta canonização do Novo Testamento. Foi completada por João. Eu tenho um sermão acerca da canonização do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e a última canonização, a sétima, a última canonização do Novo Testamento foi feita por João. Ora, nós temos o livro do Apocalipse, que aborda vários assuntos acerca do Apocalipse. Recomendo que estudem este guia de estudo, acompanhando com a vossa Bíblia, porque, ao fim de contas, é um guia de estudo para estudarem os vários livros da Bíblia, mas eu não vou necessariamente estar a seguir capítulo por capítulo este guia de estudo. Simplesmente este guia de estudo dá uma visão geral. Eu também vou dar uma visão geral. Algumas secções vou ler versículo por versículo. Noutras secções não vou ler versículo por versículo, porque senão íamos estar aqui por mais 10 anos. Eu, por isso, quero sublinhar os pontos importantes que são importantes para nós entendermos. E por isso, aqui neste guia de estudo tem aqui uma secção que é o esboço de... não me lembro agora em que página é, mas está bem. Tem esta gravura, mais ou menos, não assim, mas semelhante a esta, que está a descrever o fluxo da história, quer dizer, este capítulo, o capítulo 1 é uma introdução, o capítulo 2 e 3 é a mensagem às 7 igrejas que vamos cobrir, que são, podemos ver como, historicamente, essas igrejas que existiam nessas regiões, vamos ver isso, que também tem a ver com a história da igreja durante vários séculos e que também tem a ver com uma atitude que todos nós podemos ter e que temos que ter cuidado e arrepender. Ou pode ser uma mistura de todas ao mesmo tempo. Por isso, há vários princípios aí que são interessantes, então vamos ver isso noutros dias. Depois o capítulo 4 e 5 é uma introdução acerca do cenário, demonstrando assim o trono de Deus. A partir do capítulo 6, então, é este pergaminho que estava enrolado, que os selos são abertos, e conforme os selos são abertos, estas coisas estão, digamos assim, a enrolar-se uma sobre outra. Estão a enrolar-se assim uma sobre outra. E por isso os primeiros 4 selos, são os 4 cavaleiros. 4 cavaleiros. Estes 4 cavaleiros têm estado a cavalgar e vão cavalgando cada vez com maior intensidade e mais perto um dos outros, assim. E é o que estamos agora, né, na combinação destes 4 cavaleiros. Estes 4 cavaleiros vão continuar a crescer e vão enrolar-se para o quinto selo. Porque o quinto selo vai ser uma grande tribulação. Uma grande tribulação por quê? Porque vai ser uma grande tribulação por causa destes 4 cavaleiros vão ser ainda maiores. Quer dizer, isto está-se a enrolar e ainda vai ser maior. Por isso, no quinto selo, que eu me marquei aqui no quinto selo, que é este quinto selo aqui, estão a ver este quinto selo, que é a grande tribulação, que é a combinação, o cúmulo dos 4 cavaleiros, mas ainda mais fortes durante esse período. E como lemos na Bíblia, esse período vai ser por 3 anos e meio. Mas esse período de 3 anos e meio, que vai ser, digamos assim, de 3 anos e meio, vai ser cortado ou abreviado pelos sinais celestes. Mas vai continuar, porque como estou a dizer, estes problemas continuam, estão a enrolar-se. Vai continuar, mas com menos intensidade, porque temos os sinais celestes. Os sinais celestes, vamos ver, é Deus a dizer que agora vai intervir e daqui adiante ele vai intervir. E por isso,
Nesse momento, há a selagem dos servos. Quer dizer o quê? Quer dizer que os servos de Deus vão ser selados para serem protegidos durante o quê? O 7º selo, que é o dia do Senhor, que é o grande castigo por um ano de Deus. E por isso, se Deus vai castigar as pessoas, Ele não vai castigar aqueles que se arrependeram durante a grande tribulação. Esses vão ser protegidos e não vão sofrer, não vão se queimar, não vão ter dores durante esse período. E depois, o 7º selo, que é o castigo, a ira do Senhor, é o dia do Senhor, esse vai acontecer. Esse 7º selo tem 7 trombetas. A última trombeta, Cristo vem. Depois, temos inserções. Uma delas é as 2 testemunhas. As 2 testemunhas que acontecem em paralelo com estes acontecimentos a partir daqui. As 2 testemunhas acontecem aqui em paralelo. Mas aqui está a descrever as 2 testemunhas à parte final deles, quando eles vão morrer. Mas eles vão estar, digamos assim, a pregar durante este período todo da grande tribulação. Porquê? Porque quando a grande tribulação começa, a Igreja de Deus terá parado a sua função. A Igreja de Deus parará de existir como existe hoje. Eu estou a falar como uma organização. Como uma organização. Porquê? Porque a Igreja de Deus vai ter que fugir. E por isso, a obra do Evangelho, nesse momento, vai ter que ser executada pelas 2 testemunhas. Como vamos ver, a Igreja de Deus vai ter que ser protegida. Ora, essa proteção da Igreja de Deus, é descrita aqui nesta secção, é descrita aqui nesta secção, que é a história da Igreja de Deus, que é o capítulo 12. Eu dei um sermão brevemente acerca do capítulo 12 do Apocalipse, que é a verdadeira Igreja de Deus. E são, como estou a dizer, são capítulos que estão a inserir partes da história aqui no meio. Depois, no Apocalipse 13, temos as 2 bestas. Uma besta que sai do mar, que é secular, e outra besta que sai da terra, que é religiosa. Estas bestas vão ser lideradas por homens. Um homem secular e um homem religioso. E esses 2 vão estar, digamos assim, em combate com as duas testemunhas. Vai haver mas as 2 testemunhas vão sempre vencer até 3 dias e meio antes da vinda de Cristo. Também falar que temos aqui um capítulo acerca das 3 mensagens que estão a acontecer e que têm a acontecer. Está aqui a descrever estas 3 mensagens. Depois da vinda de Cristo, que é a última trombeta, temos os 7 flagelos. Depois tem aqui inserido a história da Igreja falsa. Porquê? Porque com os 7 flagelos, a Igreja falsa, a final ressurreição do Sacro Império Romano, a queda da Babilónia, isso vai acabar. E por isso esse capítulo é inserido aí. Depois temos aqui a história do retorno de Cristo, o milénio e o novo céu e a nova terra. Esse é o esboço dos capítulos do livro do Apocalipse. Podemos ver isto também de outra maneira. De outra maneira é assim. O livro do Apocalipse é 7 selos. Vemos aqui. O livro do Apocalipse é de 7 selos. Deixem-me cá marcar aqui para verem. O livro do Apocalipse é 7 selos. Os primeiros 4 selos são os 4 cavaleiros que estão a cavalgar e continuam a cavalgar. Vão cavalgar para dentro da tribulação. A tribulação é por 3 anos e meio, mas Deus vai cortar essa tribulação um ano antes. Sim, vai continuar em certo ponto, mas Deus vai intervir e o sinal que Ele vai intervir são os sinais celestes, que é o 6º selo.
antes do sétimo selo ser executado, porque vai haver essas primeiras 4 trombetas que vão afetar a terra, a água salgada, a água doce e o sol e a luz, que vão afetar a terra. Antes destes 4 ventos, como a Bíblia diz, os santos que se arrependeram durante este período vão ser selados. Quer dizer, é neste período aqui, antes disto começar, vão ser selados. Aqueles que se arrependeram durante a grande tribulação. Lembrem-se que há 2 períodos de selagem. Há um período de selagem aqui, que é antes da grande tribulação, que é a igreja. Parte da igreja vai ser protegida, como diz, da cara da serpente. E depois vai haver uma selagem aqui mais adiante, que é daqueles que saíram na grande tribulação. Isso vamos tudo ver mais adiante. Depois das primeiras 4 trombetas que vão afetar a terra, temos 3 ais. Vemos aqui 3 ais. 3 ais, que é a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. E esta trombeta, a 5ª, que é esta história de gafanhotos por 5 meses. A 6ª é 1/3 da humanidade é matada. E a 7ª trombeta é o retorno de Jesus Cristo, a primeira ressurreição. E durante esse período, os 7 flagelos são postos na terra. Então, estamos a ver aqui assim uma visão do livro do Apocalipse, assim, de outra maneira. Vou dar uma terceira visão do livro do Apocalipse, que é uma visão que eu tenho dado a vocês já em vários sermões, que é pondo aqui estão os 4 selos. Está aqui o 5º selo, o 6º e o 7º selo. Estes 4 primeiros selos são os cavaleiros, e daí vem o homem do pecado, o falso profeta, que vai causar a abominação desoladora, que é o sinal que basicamente faltam 30 dias para o começo da grande tribulação, que não é nada mais, nada menos do que a ira de Satanás. Depois temos os sinais celestes, como disse, quando é Deus que diz que vai intervir. Os servos são protegidos. E depois temos as 7 trombetas, que é o período de 1 ano, que é o dia do Senhor. Este dia do Senhor é o que lemos, que João foi transportado, digamos assim, em visão para o dia do Senhor, para este período aqui, neste período aqui. João foi transportado e neste período de visão, ele Deus recebeu esta visão do livro do Apocalipse. Está claro, foi no ano 96. Mas teve esta visão, digamos assim, um gráfico, um desenho gráfico que Deus lhe deu para ver o que ia acontecer. E depois temos aqui a segunda vinda de Cristo e o reino de Deus. Meus irmãos, é aqui que eu vou parar hoje. Era simplesmente dando esta visão grande. Na semana que vem, dependendo das perguntas, mas eu quero rever estes capítulos assim de uma maneira geral e depois vamos continuar daí adiante. Mas é o que eu quero fazer na semana que vem. Espero que tenham beneficiado com este sumário. Agora vou dar uma oração em conclusão.